Salve pessoal, boa noite. Boa noite, Gustavão. Boa noite, professor Fábio. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bacana, hein, professor? Estamos aqui mais uma vez com o nosso querido Gustavo Bertola pra gente continuar aquele papo que a gente teve, né? Sobre modelagem 3D, né? Pra games, que é um papo bem bacana, né, Gustavo? Tem bastante coisa pra gente conversar ainda, né? Sim, sim. Nossa, é uma coisa que a gente vai ficar aí a noite inteira e não vai acabar ainda. É. Tem bastante coisa legal. Principalmente para quem tá precisando entrar, que tá querendo entrar no mercado da modelagem, no mercado dos jogos também. A gente vai falar um pouco de programação também, né? Se você precisa ser programador, se dá para você ser programador e modelador, né? Então acho que hoje a gente tem bastante papo pra gente conversar aí, né? E Gustavo, cara, a Sim. gente começou a falar um pouquinho sobre os estilos de modelagem 3D, né? A gente Isso. começou falando sobre o low poly, né? Falou também aquele lá que é como se fosse um pixel art em 3D também, né? Ah, sim, o voxel. Voxel, isso. Isso. E cara, tem mais algum outro estilo de modelagem 3D assim, cara? Cara, tem vários. Eu Aí, vou. Gustavo, só Ah, te cortando aqui inicialmente, aí como a gente, nosso público, né, tem pessoas assim que desconhecem a área, aí a gente vai pedir para você que, né, fale quais são os estilos, né, ou por que você, né, escolhe um estilo ou outro, se tem alguma coisa que é melhor ou que é pior, né? Beleza, é isso aí. beleza, vamos lá. Eu vou compartilhar então minha tela, que eu vou mostrando para vocês, pode ser? Bacana. Pode sim. Deixa Tá, eu deixa eu só compartilhar aqui. desativar o navegador aqui, pessoal. Conseguem Prontinho? ver? Sim, pode ir. Beleza. Então, assim, é, falando sobre estilos de modelagem, é uma coisa muito ampla também. Porque além de ter alguns estilos que já são meio que, entre aspas, pré-definidos, né? Que são aqueles estilos que a gente bate o olho e já sabe qual que é, tem o que a gente chama de, tipo, subestilo, vamos falar. Se fosse um Que, estilo assim, derivado, é isso, são derivados, assim, porque vamos supor o low poly, que a gente estava vendo na semana passada, né? Então a gente tem um estilo de arte low poly, e é o estilo da arte, não da modelagem. Só que daí a gente também tem o estilo low poly com o voxel. Então já são dois estilos que ô fazem Gustavo, parte só do um mesmo. instantinho. Eu acho que teu mic tá chiando um pouquinho, cara. Tu falou que tem que dar uns tapinha nele aí. Eu não sei. Melhorou? Acho que melhorou. Pessoal que Aí. não sabe, o mic dele tem vida própria, tá? É. Sim, ele tem. Às vezes ele quer entrar na conversa também. É inanimado, É, cara. tá tranquilo agora? Agora tá tranquilo. Tá ótimo. Beleza. Então, voltando. O low poly é o estilo de arte, a gente pode fazer ele no voxel também. E, então, assim, a gente tem esses estilos que são meio que variantes, assim, né? Uhum. Não são, assim, oficialmente, né, variantes, mas é o que a gente... É do coração, né? É um sentimento que a gente tem ali quando a gente Entendi. vê esses estilos. Mas, quando a gente fala de modos assim de arte mesmo, a gente tem alguns. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o estilizado. Vou colocar modelagem estilizado. Não tem nenhum que começa com X, não, né? Não, essa Entendedores não tem. entenderão. Entendi. Não, não. Não tem, mas eu fiquei com medo de entrar. É bom evitar alguns, né? Então. Deixa eu colocar em inglês que eu acho que vai ficar melhor. Nossa, como é que escreve em inglês mesmo? Stylus. Ah, Em não, inglês, model. Aqui, ó. Stylus model. O que que é esse estilizado, né, que a gente fala? Ele é um estilo de arte que quando a gente faz a modelagem, independente se for low poly em questão de modelo mesmo, low poly ou high poly, indiferente, Hum. ele é um estilo de arte que ele tá
entre aquele. Ele tá no fantasia. Sabe Entendi. quando a gente entra naqueles joguinhos de fantasia, mas aqueles que não são voltados pro realismo, mas fantasia mesmo? Uhum. E, olha, a gente tem muitos exemplos aqui, ó. Esse estilo de arte, ele tem um estilo próprio que ele é difícil de explicar como ele é, entende? Tipo Uhum. assim, quando a gente bate o olho, a gente sabe, isso aqui é um estilo estilizado. Mas não dá pra explicar como ele é. Entendi. Então, por isso que é legal mostrar exemplos dele, porque é mais fácil de vocês pegarem, de quem tá assistindo, pegar e ver qual estilo que é esse. Um tanto abstrato isso, né? Isso, sim. Mas quais são as características dele em questão de modelagem? Aí já não é mais uma questão assim de visualização. Ah, tá. Na questão de modelagem mesmo, o que que o que que a gente faz? A gente faz esses detalhes, por exemplo, aqui, ó, esses detalhes de amassado do ferro aqui dessa Hum, marreta, esses detalhes da própria madeira, assim, hum, muitas vezes a gente faz isso direto no próprio modelo. entendi. Então, isso daqui, olha, são detalhes que são entalhados no próprio modelo. Aí, com isso, nós temos, e essa é uma opção, né? Mas com isso, nós temos também um outro procedimento de quando a gente faz esses detalhes entalhados no próprio modelo, que é uma questão que a gente chama, uma técnica que a gente chama de retopologia. Ou retopologia ou bake. Praticamente a mesma coisa, só que depende da pessoa chamar o que que é. Uhum. Mas o que que é isso? Quando a gente tem um objeto que a gente faz esses detalhes aqui, ó, esse monte de detalhe aqui fica bem bonitinho, perfeitinho, acaba que o objeto fica pesado. Porque a gente precisa esculpir, né, esses objetos, esculpir esses detalhes. E isso vai adicionando muitos polígonos e acaba ficando muito pesado. Ah, Então a gente faz o seguinte. Oi. uma, uma fala aqui. Eu acho que deve ser um terror, né, pro modelador. Toda hora ele se deparar, opa, passou do limite de aceitável em peso, né? Vou ter que Sim. remover de novo, vou ter que reajustar. Cara, Nossa, demais. deve ser um saco isso. Inclusive, algumas empresas, a que eu trabalho, inclusive, elas colocam um limite. É uma coisa que a gente estava falando até na semana passada, né? De limite de polígonos. Por exemplo, tem os polígonos até 2 metros de altura, que daí tem as medidas, né? No caso lá, as referências, tudo certinho. Então, objetos até 2 metros, ele tem que ter até 6.000 polígonos. Objetos até tantos metros quadrados, assim, tem que ter até 15.000 polígonos. Uhum. Se passar disso, você tem que reduzir até 10. Então, Isso é interessante que você está dizendo pro pessoal, assim, criar uma, criar uma imagem aqui, né? uhum, Imagina que você está fazendo uma coisa, é você fazer um prédio quadrangular, né? Outra coisa é você pegar lá aqueles pessoal que é arquiteto, que faz aquelas formas geométricas totalmente ah, diferente, né? aham, Muito elaborado. Eu imagino que formas muito elaboradas ah, acabam, né, sendo um pouco alcançando mais esse limite pesado. Aham. de polígonos que você falou, né? Sim, porque, por exemplo, vamos supor, se eu tenho aqui As obras um. do Oscar Niemeyer lá. Nossa Senhora! Aqui, ó, vamos supor, eu tenho esse óculos aqui, ó. Ele tem, ele é arredondado, tá vendo? Ó? Uhum. Deixa eu Então criar aqui pra para galera ver aqui. fazer, Beleza. tá. Você vai Pronto. mudar aí, né? É, só dando Tá. uma ênfase em ti, só pra. Beleza. Beleza, pronto. Então, eu tenho esse óculos. Esse óculos, ele tem essa parte arredondada aqui também é arredondado, essa parte também, ó, é arredondada. Deixa eu colocar atrás da mão que fica melhor Isso. para ver. Toda essa parte arredondada aqui. Então, para fazer esses arredondamentos no Blender, vamos colocar como exemplo, eu preciso fazer, tipo assim, eu pego um retângulo e faço alguns cortes nele para fazer com que ele consiga arredondar. Tipo fazer isso numa madeira mesmo, uma madeira Como real. se fosse Se eu quero chanfrando ele ali, né? isso, Cada hora você faz um chanfre. É, aí eu a vou ideia de. fazendo vários cortes e ele vai moldando. Então, cada corte que eu faço não é um polígono a mais.
Porque se eu pego um retângulo e dividir ele no meio, todas essas faces vão ser divididas também. Então vai ter mais polígonos e tudo mais. Então, para fazer um óculos desse daqui, ó, todo arredondado, em uma modelagem 3D, ela ficaria desse tamanho, às vezes nem tão pesado, mas é mais pesado do que eu fazer um óculos. É que não tem um óculos quadrado aqui, mas fica mais pesado do que fazer um óculos que ele é quadrado. Porque no quadrado, eu vou ter aqui o retângulo de cima, dos lados e embaixo. Aí, se eu pego essa parte da haste aqui, ó, e ela vem reta até aqui, e daqui ela cai pra cá também, já é duas partes. Então fica muito mais Pesado, né? leve. O quadrado fica muito Ah, mais sim. leve. Então por isso que tem, tipo assim, esses padrões. Então, assim, uma forma mais complexa, que nem os prédios do Skyrimar, são tem mais coisas para colocar. Então não é um prédio assim comum, né? Um retângulo grandão ali. E uma coisa Então, que você falando assim, eu não sei se a gente respondeu na última vez, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma ênfase nisso, né? Em relação ao PC que a pessoa precisa ter para trabalhar com isso, né? Vamos hum, supor que eu queira trabalhar com esse estilo mesmo, estilizado que você está mostrando aí, né, para fazer esse martelo, vamos dizer assim. Eu precisaria uhum, de ter um PC muito bruto para fazer isso daí, ou um Ah, mediano já consegue estar? eu vou emendar aqui com a pergunta do Ícaro. Por exemplo, quando a gente trabalha com edição de vídeo, a gente ouve usar um Mac, né? uhum, É melhor, da Apple, né? uhum. No caso a modelagem 3D, o Blender, criar algum sistema operacional específico, tanto faz Mac, Windows, Linux, Solaris, sei lá qual SO que você escolher, ou é indiferente. Então, vou responder do Fábio primeiro, que daí Beleza. complementa a resposta do Ícaro. Tô te É, trolando, Ícaro. É, tá. Se Tô quiser só já ir voltando observando. para compartilhar aqui, se quiser já ir voltando para tela, para Tá, minha tela tô aqui. mostrando ela aqui. Ah, beleza. Vamos lá. Sistemas operacionais, Pera aí. aí depende do Blender mesmo, da Blender Foundation, que é a empresa do Blender. Uhum. Ela suporta, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, só para Mac e para Windows. Então, outros, eu posso entrar aqui no site deles mesmo, para ter certeza. Ah, aqui, ó. Então, tem para Windows, para Mac, para Ah, pra Linux. Linux Para Linux também. é uma novidade para mim. Na Steam, que aí depende de onde você tá colocando. Inclusive, eu uso na Steam, porque eu gosto de contar as horas Tô que eu trabalhando, né? trampo com ele. Pô, legal, hein? É legal e ele atualiza sozinho. Porque quando você Isso baixa foi uma aqui novidade. direto. Então isso é legal. Quando você baixa aqui direto a versão, você baixa a versão que está disponível no site. Então, se Uhum. atualizar, você tem que baixar de novo a próxima versão, aí ele atualiza no seu PC. No, Na no, Steam já é diferente. Na Steam, quando ela atualiza, quando eles sobem a atualização, se você marcar a atualização automática, ele já atualiza para você automaticamente. E também no tem a opção do código, né, dele. Aí você pode pegar, baixar o código dele mesmo, porque ele é open source. fonte, né? É. No site aí tá mostrando no Linux o que é só tá mostrando só Linux, tá escrito Ubuntu, Só Fedora, alguma coisa Linux. assim. Só Mas tá tipo a Linux. extensão, sei lá, tipo .deb ou .rpm, alguma Hum, coisa assim. Não, Não ele tá, né? tá escrito Linux e no outro lado, tipo, Linux Snap Store. Aí esse Snap Store Não, essa é a forma de é instalação. a forma de Eu pergunto instalação. porque aí, se tivesse aí, seria a versão para distribuições específicas do Linux. Tá, mas Ah, tá. tranquilo. Bom, mas como tem o código aberto, dá para você Não, pegar e sim. adaptar Sim, com para certeza. qualquer lugar, que aqui oficialmente tem, né? Mas, então, tendo isso em mente, com o seu hardware, aí, por exemplo, dependendo do seu sistema operacional, se você vai baixar ele no Mac, aí tem um hardware um pouco mais limitado, porque nos computadores Mac você não consegue, tipo assim, facilmente dar um upgrade nele. Porém, nos Macs mais novos, não só os mais novos, mas tipo, de uns, sei lá, 3 anos pra cá,
já são suficientes para você fazer algo desse São bem sentido aqui. robustos, né? Sim, sim. Tipo assim, não só nisso daqui, mas coisas mais complexas. Por exemplo, esse daqui, olha, que já tem um nível Nível de de detalhe detalhe maior, né? maior. Isso, alguma coisa realista também, você não é tão limitado assim. Agora, se você quer fazer algo muito realista, inclusive eu já vou até colocar aqui um exemplo de modelagem realista. Aqui, ó. Ô, louco. Então, por exemplo, isso daqui, para um computador menor, para um computador, tipo assim, mediano pode até ser que já consiga, mas já é muito difícil ele aguentar. Já Ele vai vai dar passar uma umas raivinha esquentadas. já, né? É, Geralmente seria um computador ali próximo de um computador gamer, né? Com a sua sim, placa, sim, com a sua computador placa de gamer já vídeo, high-end. sua, sua Radeon, sua G, sei lá. E porque, por exemplo, nesse sentido, nesse exemplo aqui, você pode ver que eles já utilizam texturas, por exemplo, 4K, Uhum. já tem mais Ah, tá. resolução mais legal. Eles colocam já a tecnologia de Ray Tracing. Então, tipo assim, o meu computador, por exemplo, já a minha placa e o meu monitor já não aguentam 4K. Então, não é uma coisa que eu vou conseguir fazer. Então, já tem uma limitação de hardware. Sim. Ray Tracing. Não são todas as placas que têm Ray Tracing. Então já tem essa limitação gráfica. Então, uma coisinha de realismo a menos vai ter na minha produção se eu usar o meu computador. Uhum. Então, assim, depende muito. Olha esses exemplos aqui. Isso é muito, Doideira. muito perfeito, né, cara? Uhum. Então, assim, limitação de hardware vai ter quando você for modelar? Depende do que você vai querer modelar. Tipo assim, modelagem estilizada, nesse daqui, ó, desses exemplos assim, é muito difícil você precisar de um computador muito forte para fazer ela, tá? O que vai pegar aqui, dependendo do objeto que você vai fazer, por exemplo, esse daqui, ó. Esse daqui é um objeto que ainda não sofreu retopologia e nem ou bake. Então você Uhum. pode ver que ele tá esculpido, olha. Uhum. Todos os detalhes estão esculpidos mesmo. Aí a gente volta lá pro bake. O que que é essa retopologia? É quando você pega esse objeto cheio de informação, então ele é um objeto pesado, um objeto desse aqui chega facilmente nos seus, sei lá, 600 mil polígonos, ou até 1 milhão de polígonos, facilmente. É, E você pega esse objeto, faz uma versão dele totalmente low poly. Então, assim, vamos pegar essa xícara aqui, ó. Essa xícara medieval aqui. Você consegue visualizar a parte low poly dela, né? Aqui não tá, no Uhum. caso, mas você consegue visualizar aqui, por exemplo, aqui tem um cilindro, né? Um cilindro achatado. Uhum. Aqui tem uma esfera cortada no meio, né? Uma elipse, uma esfera cortada no meio mesmo. Então você consegue ir visualizando essas partes em low poly e é o que você vai fazer mesmo. Você vai fazer um outro objeto, tá? Não em cima dele, Entendi. totalmente low poly. E ele tem que estar assim, a silhueta tem que estar igual. Aí, quando você coloca para fazer a retopologia, para fazer o bake disso, ele vai transformar esse objeto cheio de polígonos em uma textura com informações de normal map, que é o quê? Informações de relevo. Porque essas coisas, essas ranhuras que a gente faz aqui, esses entalhes que a gente faz no estilizado, nada mais são do que relevos, certo? Uhum. Então, elas são informações de altura. E o normal map faz isso. Então, a gente vai transformar as informações que a gente tem nesse objeto totalmente pesado em uma única informação de textura de normal map. E quando a gente colocar essa textura no low poly, no modelo low poly, ele vai ficar desse jeito aqui, ó, Entendi. com todos os detalhes, com todos os entalhes que a gente fez, com todas as ranhuras que a gente fez, num modelo que vai, sei lá, Não não é vai tão passar de pesado, 1000 né? polígonos. Isso. Então, essa é uma A técnica. famosa otimização, né? Exato, perfeito. Essa é uma técnica que, sei lá, se não for 100% dos estúdios, é uma porcentagem muito grande dos estúdios usam. Principalmente com personagens. Quando a gente vem aqui pro estilo realista. Opa. É, modelagem realista. Nossa, escrevi tudo certo, hein? Quando a gente vem aqui pro estilo realista de
personagens, isso aí é ainda mais utilizado. Por quê? Quando a gente faz esse personagem aqui, a primeira versão dele, a gente pode fazer todos esses detalhezinhos aqui, ó. A veia, a gente faz tudo muito pesado. A gente vai esculpir ele e um personagem desse daqui, com essa riqueza de detalhes, facilmente passa dos 2 milhões de É isso que eu polígonos. ia perguntar pra ti. Tipo, se eu quero fazer o Logan aí, né? Uhum. O Hugh Jackman, né? Isso. Como é que eu começo a montar ele? Eu vou pegando um blocão retangular e vou esculpindo ele, Hum. tirando? Ou eu começo, tipo, sei lá, faço um círculo ali, depois eu extruso ele e viro uma esfera pra me fazer a cabeça? Como é que Uhum. funciona isso? Tem várias formas de fazer. Isso tudo faz parte de um estilo de modelagem também, que é a modelagem de escultura. Bacana, hein? Então, eu já até ia colocar esse exemplo aqui para linkar. Aham. Então, já linkando, então, né, já fez essa relação, ah, só fazendo um parênteses. Quando a gente vai fazer um personagem desse aqui, desse nível de detalhes, aí tem aquela limitação do hardware. Porque um computador que tem um processamento, aí não gráfico, mas um processamento mesmo, que é um pouco menor, um pouco mais inferior, ele já não consegue modelar tanto um personagem assim. Porque daí ele já não depende mais graficamente. Porque vamos supor que a gente está fazendo a escultura desse personagem, né, do Logan, né? Mas aí ele não está texturizado ainda. Então a placa de vídeo, ela não vai ter tanto trabalho quando a gente está modelando. Agora, memória RAM e processador, Já tá no topo, né? aí aí o bichinho vai esquentar. Então é bom ter um processamento e uma memória RAM boas para fazer uma riqueza de detalhes dessa, tá? Uma, Ah, oi? Pode falar. uma analogia, ver se eu estou correto. Hum? Digamos que a gente fosse modelar aqui um vaso, tá? Um elemento ali mais simples, tá? Uhum. Ah, e aí a gente vai, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar uma casa de oleiro, né? Só que faz o Hum. barro, né? E vai girando ali né, a argila e vai modelando. Uhum. Seria algo próximo disso, né? Por exemplo, a gente falar, se eu criar um vaso agora, como eu poderia fazer? Eu crio um Hum. lado, ele replica o outro. Como seria isso? Tá. Dentro da escultura, a gente tem várias formas de fazer, como eu citei agora há pouco. Sim, Por exemplo, para fazer um vaso. Um vaso, vou até colocar aqui, ó, um vaso. Escultura. o vaso estaria dentro desse campo de escultura, né? Desse tipo Isso. de Eu quero achar um estilo. exemplo de. Não, de vaso não. Eu quero uma jarra. Isso, uma jarra, um Isso. copo, né? Que daí eu vou conseguir te Algo falar. cilíndrico, né? Isso. Jarra 3D. Tá, vamos supor aqui, ó. Uma jarra. Objeto específico, jarra. Se eu for fazer uma, uma escultura dele. Aí a gente vai usar uma outra técnica que é diferente dessa do barro. Porque essa do barro, ela existe. Mas aí eu vou entrar em mais detalhes daqui a pouco. Show, hein? Bacana, hein? Esse daqui, como que a gente faria uma jarra dessa daqui? Ou um vaso indiferente? Não usaria muito a escultura. Usaria já a modelagem poligonal mesmo. Porque a gente consegue, com os objetos primitivos, por exemplo, um cilindro, ir modificando ele, criando várias partes e modificando, e ele vai virando esse objeto aqui. Por que que a gente não usa a escultura para fazer ele? Porque na modelagem poligonal a gente tem as ferramentas que melhor se adaptam para esse tipo de objeto. Simples assim. Dá para eu fazer na Perfeito. escultura? Claro, dá. Mas É é muito uma mais coisa que. trabalho, né? Isso, é uma coisa que vai dar muito mais trabalho. Isso porque na escultura, vou até colocar aqui ZBrush, que é um dos softwares de escultura, para mostrar para vocês. Aqui, ó. Hum, Ah, já brincaram de massinha?
aquelas massinhas de modelar. Sim. Você faz Sim. uma bolinha e vão colocando as coisas, vão adicionando É, material. só um detalhe que eu era tão ruim que a única coisa que eu consegui fazer era boneca de neve. Né? Assim, Eu só três bolinhas lá. essas massinhas de modelar assim, física, eu não consigo fazer muita coisa. Mas na modelagem 3D, na escultura digital, ela é um pouquinho diferente da escultura que a gente faz de a física. Diferente quando a gente faz aquela escultura de pedra, por exemplo, de granito. Sabe aquelas esculturas de granito? Ó? Aquele castelo de areia, né? É mais essas daqui, ó. Por quê? Essas esculturas aqui, elas são. Vou até colocar de mármore, que a de mármore tem uma. Que eu sempre gosto de mostrar nas aulas que eu dava, que são essas daqui, ó. Que o pessoal consegue fazer uma textura de véu, né? Que Parece que tá com doideira, tecido cara. em cima. Então, essas esculturas aqui são aquelas esculturas que você tira material. Então, ela era um bloco, né? Um bloco maciço ali. É aquele negócio que o pessoal fala, né? A escultura já tá ali, você tem que visualizar ela, né? Agora é Uhum. só tirar o excesso. Então, essa daqui é uma escultura que você tira material. Hum, Agora, digitalmente falando, na escultura digital, a gente tem a opção de você colocar material e a de tirar também. Só que essa de tirar o material é muito difícil você conseguir fazer, porque é muito difícil você pegar um bloco e ir esculpindo ele, tirando as coisas. uhum. Então, geralmente a gente usa o de colocar material. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, escultura de action figure. Esculpindo. Vou colocar aqui. Esculpindo action figure. Acho que aqui nas imagens não vai mostrar nenhum, mas tem aquelas de massinha mesmo de modelar. Que você vai pegando, aqui ó. Você vai pegando e vai adicionando material. Hum. Então, você começa lá com uma bola e vai adicionando material ali e vai moldando. Adicionando aqui, amassa aqui, faz um furo aqui e assim vai indo. Então, é diferente daquela escultura de pedra que você tira. Então, no ZBrush, que é um exemplo aqui, acontece da mesma forma, só que agora é digital. Ele vai iniciar com uma esfera. Então, Uhum. é que aqui eu acho que não vai ter nenhuma forma mostrando, mas ele inicia com uma esfera. Então, como pode ver aqui, ó, nesse busto, ele tem uma esfera, só que ela já está achatada. E vai colocando outras esferas. Então aqui tem outra esfera que ele achatou dos lados também. Aqui ele colocou um cilindro. Então, a partir dessa esfera, você vai puxando e adicionando Que material legal, hein? até formar isso daqui. Isso aqui, no caso, está sem textura, né? A parte do cabelo é diferente. Eu vou colocar esse exemplo aqui que é melhor. A parte do cabelo é por partículas, né? Então, aí a gente entra aqui, ó, nessa escultura, que ele foi colocando, puxando, puxando, puxando e chegou nesse nível Caraca. de detalhes aqui. Também, esse cachorrinho aqui, ó, pode chegar, sei lá, a mais de 1 milhão de polígonos facilmente também, pelo nível de detalhes. Uhum. Ah, esse daqui também, ó, enfim, depende do seu nível de detalhes. Além, olha Jack o Black. Jack Black, olha lá, só a cabecinha dele. Que doideira, hein, cara? É muito legal. Aí, nessa questão de colocar essas esferas para esculpindo, a gente pode também adicionar outros objetos, que foi naquele exemplo que eu estava até mostrando aqui. Cadê? Aqui, ó. Você pode ir adicionando outros objetos primitivos ali, junta depois tudo em um só e vai esculpindo eles também. Então ele não fica limitado a uma esfera. Só que tem muita gente, tem muito artista que sai de uma esfera mesmo. Posso colocar no YouTube aqui pra mostrar? Pode, cara. Só não vai puxar teu áudio, eu acho. Não, é só pra mostrar Mas o o vídeo vídeo mostra mesmo. tranquilo. Então é time-lapse ZBrush. Acho que escrevi até errado.
Aqui, ó. Se tu puder deixar funcionar. Isso. Aí. Aí, agora ficou show. Ó, tá vendo? Ele começou Uhum. de uma esfera. Que aqui, como tá em time-lapse, né? Então tá muito rápido, ele já começou a modificar. Mas olha lá, ó. A partir de... Ah, E aqui, ó, ele não tá criando outros objetos, tá? Aqui ele não é um outro objeto. Ele puxou aquela parte lá daquela primeira esfera. Então aqui já tá colocando material. Então é inserindo material. Eu vou pulando, tá? De partezinha assim. uhum. Aqui, ó. Ele já foi puxando. Isso daí eles usam alguma ferramenta específica, alguma mesa digitalizadora? Tem alguma ferramenta específica pra isso? Ou tu faz direto no mouse isso daí? Dá pra fazer no mouse e dá pra fazer na mesa. Geralmente, em escultura, o pessoal gosta muito de usar mesa digitalizadora, porque o mouse não tem pressão. Então, por exemplo, se eu quero fazer um detalhe mais sutil, com a mesa Tem digitalizadora, precisão, né? isso, com a mesa digitalizadora eu posso passar bem fraquinho, que ele vai fazer fraquinho também. Hum, E se Legal assemelha isso aí. muito aos movimentos de desenho, né? hum. Então, É, assim, mesa digitalizadora você tem uma vantagem na escultura, tá? Na escultura digital. É uma regra? Não. Tem gente que usa o mouse facilmente, só que esse nível de detalhes você vai mudando pelo as próprio software. configurações. Isso, nas configurações. Deixa eu só mandar um recado pro Alex. Aí, Alex, ó, já dá pra tu fazer escultura já também. Pelo menos tu vai achar algum uso pra tua mesa que tu comprou aí, tá vendo? Então. Porque daí essa mesinha é boa, essas mesas digitalizadoras, independente do tamanho, tá? Independente do tamanho, elas são muito boas para fazer. Então, vocês estão vendo aqui a riqueza de detalhes, né, que esse artista está fazendo nesse modelo. Eu vou colocar mais para frente, que Cara, daí é muito louco isso, cara. olha, aqui, ó. Olha só, os detalhes da boca, os detalhes do olho, né, essas partezinhas que, tipo assim, são em relevo, assim, tá vendo? Aham. Então, todas essas partes aqui, ó, são todas esculpidas mesmo, são detalhes. E eu acho que a gente até comentou isso da última vez, mas tipo assim, cara, eu acho que é uma coisa bem interessante a gente frisar também, pra quem tá querendo começar na área. Cara, eu sou um cara que a mão assim, eu desenho só um palitinho, um bonequinho de palitinho, cara, e ainda sai Uhum. torto ainda, entendeu? Eu não consigo essa proeza. E manualmente também, e se eu for fazer uma escultura dessa manual, eu vou fazer só a bonequinho de neve. Então eu sou esse cara. Eu conseguiria chegar nesse nível de detalhe. A gente já falou isso na última vez, Uhum. no último vídeo, mas eu acho que é bom a gente frisar. Será que dá pra chegar nisso daí, Gustavo? Nesse nível? Sim, Eu sendo esse sim. cara horrível. Uhum. Dá. Por quê? A maior parte disso daqui é técnica. Então, a maior parte da escultura digital é você aprender como usar as ferramentas. E isso, você não precisa saber desenhar, você não precisa saber esculpir, né, de verdade ali para você saber. É só você pegar cursos, né, pega cursos, vídeo no YouTube, qualquer material de estudo, e você vai estudando sobre as ferramentas. Então, como que usa o ZBrush, como que usa a parte de esculpir do Blender, como que usa a parte de esculpir, sei lá, do Maya ou de outros softwares de escultura. Você aprendendo isso, aí é questão de você ir tentando. Então, o que que você faz? Pega um cursinho que ele vai fazer, sei lá, um personagem, vai seguindo tudo o que a pessoa, o instrutor do curso fizer. Vou deixar rolando aqui. Uhum. Tudo que o instrutor fizer, você vai replicando também. Igualzinho. Replica igual. A primeira vez que você fizer o personagem, seu personagem vai sair muito feio. Uhum. Porque foi o que aconteceu comigo. Vai sair muito feio, seu primeiro personagem. Aí o que que você vai fazer? Fazer de novo. O mesmo personagem, usando as mesmas técnicas, seguindo os mesmos passos. E faz, e faz, e faz, beleza. Provavelmente ele já vai ficar melhor. Da terceira vez que você fizer, você já tenta fazer sem olhar o curso. E vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Depois, você vai pegar técnicas de fazer. Então, por exemplo, aqui, o rosto. Esse rosto aqui tem técnicas para fazer o rosto. Então, é uma coisa que você vai fazer. Basicamente, todos os rostos você vai fazer da mesma forma. Então, isso é uma técnica que você vai replicando várias vezes. Mais pra frente, você vai ver que quando você olhar uma foto de um personagem,
você vai começar a já modelar ele, já vai começar a esculpir ele, sem precisar ver nenhum curso, porque você já tá na sua cabeça as técnicas que aquele instrutor usou. Uhum. Então, sim, uma pessoa que não sabe nada de desenho, de modelagem, de computador, tipo assim, uma pessoa que nunca usou o computador na vida, é claro que daí vai precisar fazer um cursinho de mexer com as coisas de computador, né? Aprender a ligar Sim. primeiro o PC. É, precisa aprender a ligar, aprender a mexer com o mouse, com o teclado, essas coisas, mas, tipo assim, Tem Ctrl é... Alt Del. mas, tipo assim, Aí o por mim, básico vocês do vão computador. precisar. O básico do computador você tendo, você vai seguindo ali e você consegue fazer. É claro, pessoas que já modelam assim, poligonal, na modelagem poligonal, vai ter uma vantagem em cima de quem nunca mexeu com nada? Vai, porque você já conhece algumas coisas, né? Uma pessoa que faz escultura real, assim, vai ter uma vantagem com quem nunca fez? Vai também. Por quê? Você já conhece as técnicas de escultura. Você só vai precisar aprender, claro, as ferramentas do software. Mas as técnicas você já vai saber um pouquinho. É, Então, assim, é como se fosse um guitarrista jogando Guitar Hero, né? O cara isso, pelo menos exatamente. já tem um pouco de noção ali, ele vai conseguir Aham, ter um tempo melhor para apertar as notas ali e tal, né? isso. Naquela Vai ter a guitarrinha. coordenação melhor, Isso. né? Uhum. Então, é a mesma coisa. Foi bom o seu exemplo. É, Tem algumas vantagens, é claro, como tudo. Mas se você não sabe nada, se você não tem nada de conhecimento, você consegue sim, com certeza. É só ter dedicação. E não desistir na primeira vez que você fizer um personagem feio. Né? Porque, tipo assim, esse artista aqui, muito provavelmente, ele não começou sabendo fazer isso. Esse aqui não é o primeiro modelo que o cara faz. Esse aqui é um modelo qualquer, mas que ele tá fazendo há, sei lá, 3 anos de estudo. Uhum. Entendeu? Então é um tempo. Isso é legal que você está dizendo. Eu tenho uma referência de, de desenho, né? Eu gosto muito de desenho animado, eu gosto também de Uhum. história em quadrinhos. E a gente, aqui próximo de onde eu moro, né? De Santa Isabel, tem Maurício de Souza, né? O cara que criou a Turma da Uhum. Mônica. Uhum. Cara, você pega os desenhos de quando ele estava iniciando, né? Que não existia gibi, que ele criava tirinhas, né? Pro Uhum. jornal. Cara, a cabeça do Cascão, do Cebolinha, cara, era tudo torto, não fazia nada, Então, exatamente. sentido nenhum os primeiros traços, né? Aham. Depois você vai evoluindo, você olha e você fala, caramba, hoje tá perfeito, assim, né? Exatamente, porque é uma evolução, né? É uma linha de conhecimento que você vai fazendo. E tem algum estilo que seja assim todo cagado, Gustavo? Que é tudo torto os bonecos? Porque assim, Não tem, eu você sei pode inventar é, aí, cara. eu sei que, tipo assim, desenho mesmo, quando a pessoa tá desenhando, tem esse estilo que é um boneco mais torto, um negócio mais caricato, mais, sei lá, mais Uhum. rabiscado. E na modelagem tem também um negócio mais cagado? Tem a própria caricatura. A própria A caricatura. Por definição não exemplo, olha ficou esse. muito boa, não. Fica algo mais exagerado, né? Vamos dizer assim, né? Ah, sim. Tem Menos a Fora própria dos modelagem. padrões, vamos lá. fora dos padrões. É, alguma coisa que, tipo assim, não parece real. Não que uma modelagem parecesse real, né? Mas. E também fui tentar consertar, piorei, É, mas. piorou o sonho. É, mas, por exemplo, aqui, ó, esse Elvis, né? É, é um estilo de arte de caricatura mesmo. Então, assim, vai mais da você modelar mesmo, mas aí já é um estilo mais de arte, né? Um estilo não é mais, tipo assim, modelagem. Modelagem, né? Tem um estilo caricatura de modelagem. Uhum. É um estilo de modelagem de personagem, só que você faz ele na arte caricata. Então, tipo assim, exagerados, né? É, Deixa eu ver. O próprio Cartoon, né? Modelagem. É, uma coisa que eu acho que também que seria um bom exemplo é aquele joguinho lá do Fall Guys, né, cara? Que é só uma salsicha, praticamente. Os Isso, bonequinhos, né, cara? É um negócio bem aham, básico, né? isso. Então, tipo assim, a gente tem esses estilos, né? Exagerados. É que eu queria mostrar Básico é um um elogio, pô. específico. Vamos ver. Falta muito pra ser básico ainda. Tipo aqui, assim, ó. Assim, é difícil você ver um ser humano desse jeito aqui, É. né? Tipo assim, com essa parte do rosto inchadona, com os braços, assim, que ele vai
parece um cone, né? Ele inteiro parece um É, cone, né? conheço gente assim, É, deixa abafado. mas é difícil ter. É difícil. Mas são estilos, assim, exagerados que não existem na vida real. Inclusive, eu posso até citar um negócio aqui interessante, que essa técnica aí de uma coisa exagerada, caricata, cartoon, é uma técnica que o pessoal usa muito pra não ter aquele estranhismo quando você vê algum ser humano. É que, como é que é o nome mesmo? Eu esqueci. Quando você sente um desconforto quando você vê É, um ser acho humano que eu já ouvi um negócio, acho que é Campo modelado. da Estranheza, Campo do Estranho, alguma coisa assim, não é? Isso, Eu já ouvi alguma falar coisa do negócio assim assim. mesmo, cara. Isso. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui pra mostrar melhor. O filme Cats. Já ouviram falar? Ah, sim. Olha isso aqui. Nossa, cara, Não dá um enjoo de ver isso daqui? que negócio Não dá um estranho, negócio cara. totalmente esquisito de ver isso daqui? Aham. É engraçado, né? Mas Mexe com as sensações, né? isso, eu acho que é Vale da Estranheza. É Vale, eu Não. acho que é isso mesmo. Acho que é Vale da É Estranheza alguma mesmo. coisa assim. Agora eu fiquei até. É Vale da Estranheza. Aí, ó. Ui, até escrevi errado, gente. É, deve ser isso mesmo, é. Aparentemente é isso daí mesmo. Vale da Estranheza. Se não for, também agora é. Agora vai passar É. assim. Porque o que que é isso? É quando você pega alguma coisa real, que são os gatos, e coloca uma lembrança real de um ser humano. Então você tem aqui um gato que eles tentaram fazer no estilo realista, né, um gato realista, só que ele, além de ser bípede, né, tipo andar em duas patas no caso, ele tem um rosto que é real também, porque isso aqui foram capturas de rosto, né? Então captura de movimento, captura de rosto, então isso daqui são, tipo assim, faces de pessoas mesmo. E quando você vê isso, o seu cérebro, ele entende isso que tá errado. Então, tipo assim, quando você vê esse filme, quando você vê alguma coisa nesse sentido, o seu cérebro ele realmente entende que tá errado. Então não é uma coisa, tipo assim, eu não gostei do estilo da arte. Não, é uma coisa que o seu cérebro tá mandando pra você falando, ô, para de assistir isso que tá errado. Tem alguma Isso coisa, aí, algo Sabia, errado não está hum, certo. sabia que isso tem aqui uma tá área da diferente. computação que diz isso, que é a área de reconhecimento de padrões. É a Exatamente. forma como o teu cérebro assimila. Por exemplo, quando você vê uma imagem, você tem uma construção no teu cérebro. Tem Isso, perfeito. os olhos, que são os receptores, você tem um pulso, né, eletromagnético, vai passando, né, até Uhum. chegar no teu cérebro, e ele vai montando ali. E interessante como ele também é otimizado. O teu próprio cérebro, por exemplo, se Uhum. você enxerga uma imagem e ele já encontra algo próximo, ele tenta completar aquela imagem, Isso. tá? E aí Aí, entra nesse caso aí. aí, nesse caso aqui, o nosso cérebro ele fica confuso, que se ele tá vendo um gato, ele tá vendo uma pessoa. Perfeito, é isso Entendeu? mesmo. Aí ele Entra, te dá esse negócio. ele faz uma espécie de dissociação, né? Ele não consegue casar, mesclar as coisas, Isso, é muito porque são difícil. coisas dissociadas, né? Então, olha, é muito difícil pra você olhar isso aqui e não se sentir estranho, É né? É por muito causa, estranho, né? é muito bizarro, né? Então, Bizarro é acho que eles uma tentaram palavra. É, consertar depois, mas muito bem ficou até adequado. pior. Mas agora é diferente de, por exemplo, você. Aí eu vou mostrar agora dois outros extremos. Eu acho que também era que nem o Sonic, né? A primeira versão que eles fizeram. Você viram que eles tiveram Sim, que sim, deixa remasterizar o ó, filme todo, cara? Sonic Na hora que tu olha aquele negócio, tu fala, não, Ultimate. cara, isso daqui não é o... Cara, não é, velho. Aqui, ó. Não. Inclusive, essa imagem aqui eu vou poder já mostrar o que eu queria chegar na conclusão. O primeiro Sonic, queriam colocar uma questão mais humana. Então, olha os dentes, os olhos, uma pegada mais realista nas texturas. Tipo assim, você sabe que esse daqui não é um humano. Mas eles tentaram colocar uma coisa que a gente já estava acostumado de ver o Sonic de um jeito caricato, né? Cartoon. Quando eles colocaram isso Sim. aqui foi muito estranho. Então é estranho, porque você vê essa boca, parece que
o seu cérebro tenta falar isso é um humano ou é um desenho, entendeu? Uhum. Agora é diferente do Sonic totalmente cartoonizado. Então olha isso aqui, você olha pra ele e vê um desenho, entendeu? Resolvido o problema, né, cara? Porque Resolvido o a problema. primeira vez, cara, que eu olhei esse Sonic, eu falei, não, cara, não é possível. Nossa, é muito Que estranho. coisa que é Foi muito essa? estranho. A É galera que não também tem, na acho que o internet corpo. zoando Aqui, Sonic ó. e o Sonic. Tails, né? O Tails também ficou péssimo. Sim. É, olha aqui, ó, Nossa, cara, olha ele em isso. pé. O Por Tails quê? da Tentaram Dark colocar Web. um corpo humano, entendeu? Tentaram fazer um corpo para ele, né? Um bípede mesmo. Agora é diferente de ver, vamos ver, o Sonic é... Last version. Vamos ver se vai ter aqui. Sonic. Eu quero ele aqui, ó, ele em pé. Olha lá. Uhum. Tipo assim, você vê que o corpo não corresponde a nosso tipo. Tipo assim, bracinho, a mão, o pé. Uhum. É tudo diferente. Então, a gente olha pra isso e aceita. Porque a gente sabe que não é real. A gente sabe que é um negócio cartoon. Aí, a gente entra naquele exemplo do Kex. Eu vou mostrar dois extremos. Então, a gente tem aqui ó, o Kex, só que o teatro. Porque ele foi baseado numa peça de teatro. Então, olha, deixa eu pegar uma imagem melhor aqui. Esse daqui, ó. Isso daqui, a gente não vê uma estranheza, tanto Uhum. quanto no filme. Por quê? São pessoas de verdade que estão usando maquiagem pra tentar imitar um gato. Uhum. Então, tipo assim, a gente sabe que isso daqui não é nem um gato e nem, tipo assim, uma pessoa, né? Porque ele tá maquiado, então, tipo assim, são personagens, né? Então, o nosso cérebro ele identifica isso. Ele não tenta identificar se é uma pessoa de verdade ou se é um gato de verdade. Porque são umas coisas práticas, são maquiagem, então a gente já tá preparado para ver isso. E também, quando a gente pega aqui, ó, modelagem realista, o Logan, a gente não vê uma estranheza nele. Uhum. Porque ele tá num nível de detalhe tão perfeito do real e ele não tá tentando fazer outra coisa. É claro que isso daqui, ele causa um outro sentimento na gente, porque a gente consegue ver que tem alguma coisa de errado. Um Né? sentimento Por de saudade exemplo, também, né, cara? nossa, sim. Hugh Jackman como Wolverine se Você viu que aposentando, cara. ele vai voltar, né? Ele Ele vai voltou, né? voltar? Voltou? É? Ele, porque ele vai fazer o Logan novamente no Deadpool Ah, é 3. Nossa, eu não uma fiquei sabendo. ótima notícia. Então, Nossa, ótima porque notícia, hein? Não sabia disso, não. Então, porque Primeira mão, gente. tem o Primeira mão. vídeo do Deadpool, né, do Ryan Reynolds vestido de Deadpool. Não, do Ryan Reynolds mesmo, do ator mesmo. Hum. Junto com o Hugh Jackman, falando da volta. Aí, tipo, respondendo o pessoal, mas como que o Logan vai voltar se ele morreu em Logan? Aí os caras, gente, Logan se passa em 2040 e pouco, né? Não, não é 2040, 2000 e... Enfim, 2000 e muitos anos pra Parará. frente. Eu não lembro quando que se passa Logan. Quando se passa filme Logan? 2029. 2029. Isso. E o filme Deadpool 3 vai passar em 2022, 23, 24. Então, tipo assim, o Logan ainda tá vivo, Uhum. né? Então aí o pessoal tava. Eles mesmos estavam respondendo e eles confirmaram que no Deadpool 3 o Logan vai aparecer. Show de bola, hein? Eu acho que essa informação merece um joinha, né, cara? Pelo menos. Então, Bom, se o aqui. vídeo todo não te foi útil em algum momento, pelo menos se inscreva no Então. canal aí, coloca o follow também se estiver na Twitch, né? Que essa informação vale muito joinha. E voltando então pra cá, a gente consegue sentir um negocinho diferente, porque o nosso cérebro, ele tá vendo que é uma pessoa, mas ele sabe que tem alguma coisa diferente, ele não sabe o que que é, mas ele sabe que é diferente. Quer ver um negócio que vai dar uns arrepios esquisitos em vocês? É o Human Creator Unreal Engine 5. Deixa eu até colocar o Isso daqui, Fábio ó. pra aparecer também, que eu quero ver a reação do Fábio aqui. Esse vídeo aqui, ele, sei lá, ele é assustador.
Pra mim, ele é principalmente nessas partes que dá um close assim no rosto, olha. Porque ele tem um nível de realismo tão grande, mas você sabe. Ah, que aqui ele tá falando também, né? Mas você sabe que não é, porque isso aqui é tudo 3D. Aham. Isso aqui é uma animação realista, com textura realista. Então, olha só, você vê, o seu cérebro vê que é uma coisa real, mas ele sabe que tem alguma coisa diferente. Ele não sabe o que que é, mas ele vê que tem alguma coisa diferente. Então, isso aqui dá uma estranheza. Só que não tanto quanto o Kex. É, Então, isso realmente o aqui já Cats tá num é. outro nível, cara. A primeira coisa que eu fiquei reparando Então, naquela foto foi: cadê a orelha, velho? Eu olhava é, diretamente na então, orelha da pessoa. Falei, mas cadê? Não tem orelha ali. Tá muito estranho. exatamente. Então, assim, esse aqui já é um outro estilo também, né? É outro estilo, volta pro realismo. Mas, então, assim, quando a gente tem essas questões de modelagem realista, a gente tem que se preocupar também com isso. Em jogos, não tem muito, porque a gente sabe que é um personagem. Mas quando a gente vai fazer, por exemplo, um filme, é diferente. Vou colocar aqui um exemplo também, o Frozen. Frozen 2. Opa, É vídeos que não, nem quando os imagem. caras também estavam tentando fazer o filme do Street Fighter, né, professor? Street Fighter é um puta desafio, né, professor? Com certeza. Vamos ver se consigo achar uma imagem aqui, ó. Mas essa aqui. Volta pra essa mesmo. Não, essa aqui. O que que eu quero mostrar pra vocês nessa imagem aqui? Que por que que a gente não estranha vendo os personagens da Frozen? A gente sabe que são humanos, né? Eles são humanos, tem uma rena aqui atrás. O boneco de neve é um boneco de neve falante, daí já é totalmente fora. É, mas é mesmo Mas, assim ainda você entende, né? Que é um é personagem, é um- um negócio isso. fictício, né? Mas a gente não tem uma estranheza vendo a Elsa aqui, ou. Essa é a Elsa? Acho que é, né? Eu não sei, eu não. Essa é a Frozen. Enfim. Então, a gente não tem essa estranheza porque eles usam uns traços cartoonizados. Então, Hum, por exemplo, olha o tamanho do olho. Esse olho aqui, olha, um humano não tem um olho desse tamanho. Então, tipo assim, são traços cartoonizados que eles colocam que tira totalmente essa estranheza que a gente tem de uma modelagem. Então, isso daqui é muito legal. E você pode colocar esses personagens aqui em um cenário totalmente realista. É que no filme é mais fácil de ver, mas tem algumas partes que eles colocam realismo no cenário. E mesmo assim você não tem essa estranheza porque o seu foco tá num personagem que ele é cartoon, que ele é um humano cartoonizado. Então o nosso cérebro já entende que aquilo ali é um personagem, não é um humano de verdade. Já sabe que é 3D, que é um objeto que foi modelado, entendeu? cara, que bacana isso daí, hein? Então, nossa, tipo assim, todas essas partes psicológicas, assim, muito, muito interessantes. Então, quando você estiver fazendo uma modelagem, né, você pegou ali um art concept meio que basicão ali, Uhum. né, e vai modelar algum ser híbrido, lembre muito bem dessas dicas aí, né, pra você não estar fazendo Sim. um pedaço de cocô né, que a pessoa não sabe o que, que é, se é barro, Isso, se não é, né, fica aquele negócio meio exatamente. estranho. E é bem interessante mexer com isso daqui, tem que tomar alguns cuidados. É um tempo maior que você leva pra treinar, né, pra chegar num nível assim, mas é É, interessante. eu acho que isso aí entra meio que mais ou menos uma soft skill, né, cara, porque, sei lá, é uma questão de percepção, né, Ah, sim, sim, acredito que sim. não sei, cara. Eu acho que assim, ó, eu falo por mim, cara, porque assim, eu sou um cara que. Isso aí vai além, transcende a técnica, Eu né? acho que transcende a técnica, cara. Uhum. É mais ligado ao indivíduo É, do que as ferramentas que ele usa. exatamente. Eu ia até Isso. citar um exemplo. Eu mesmo, assim, eu toco violão, né? Toco até medianamente bem ali, né? Só que assim, Uhum. eu não me considero um músico, né? Por que, que eu não me considero músico? Não é questão de parte de teoria. Porque assim, eu não tenho aquele feeling de músico, sabe? Eu não consigo sentir a música e compor, né? Ah, Eu até sim. cheguei a fazer conservatório, o professor me explicou, falou, não, isso daí é com tempo e tal, mas cara, não sei, não tenho. E pra reproduzir, pra mim pegar uma música ali, reproduzo 100%. Mas pra Uhum. mim criar alguma coisa assim, eu acho que é questão do feeling, entendeu? Eu acho que nesse caso eu acho que seria mais ou menos isso daí. Não sei, né? Mas eu Sim, tenho essa sim. percepção, Uhum. entendeu? Eu tenho essa percepção. É uma parte, nesse sentido, quando a gente já sabe modelar o personagem inteiro, fazer ele não parecer estranho é uma
pequena parte técnica, né, para você adaptar o seu modelo para ele ficar cartoon ali, mas ainda é uma boa parte, nesse caso, ainda é uma boa parte de percepção do artista. É o famoso feeling, né? Aquele Isso. feeling de artista. Depois de um tempo, o artista ele vai tomando isso como uma técnica. Aí ele passa a deixar de ser um feeling para ser uma técnica, mas porque você já acostumou. Uhum. Né? Ele já Então sabe o que você fazer pra corrigir, né? Aquilo, né? Isso, seu cérebro já tá treinado. Então, a hora que você olha e fala, como não deixar isso estranho? Aí você já sabe fazer. Mas porque outras vezes você foi tentando e fazendo. Então, tem essas questões também. Essa fala é legal do Gustavo, né? Que a gente está falando de modelagem 3D, mas a gente está transitando muito em animação, É. Sim, uhum, quando a gente fala, por exemplo, tem um termo chamado, deixa eu só pegar aqui o nome, aqui, antropomorfismo. É o quê? É pegar características humanas, tá? E representá-las num desenho ou em qualquer ser inanimado, tá? E, por exemplo, você assistiu um desenho animado e aí o artista, o cara que vai desenhar aquele personagem, ele tem duas saídas. Ele pode desenhar, por exemplo, um personagem sem características diretas ou características diretas que remetam a um ser humano. Por exemplo, eu curto muito os desenhos de Walter Lantz. Pica-Pau é clássico, né? E aí você tem aquela família, a família urso. E aí são ursos, mas o cara usa uma calça jeans, aquela camisa, né? Um urso dirige um carro, né? O Leôncio é um leão marinho, né? Não, é um Isso. lobo marinho, não lembro. Mas, Aí você tem diálogos humanos, você tem uma vizinhança, né? Ou seja, e por exemplo, a gente pega o Pica-Pau. Os traços mais antigos eram um clássico Pica-Pau, embora o Walter Lantz ainda tenha mantido no desenho algumas características do animal Pica-Pau, né? De bicar árvores e tal, mas ele mais se comporta como um humano do que um pica-pau. Que ele quer comer sanduíche, ele quer comer, né? Ele quer comer frango assado. Não faz sentido nenhum. Tem um canibalismo de espécies, né? Então, tipo assim, né? E aí, isso é interessante, porque vai diretamente no desenho do personagem, mesmo na modelagem, né? Opa, eu quero modelar agora, eu tô criando. Aqui pensando antes da modelagem, né? Na hora que você tá desenvolvendo ali o personagem, se ele vai ser um personagem inanimado, se vai ser um desenho, mas se vai ter essa preocupação de apresentar características humanas, né? E aí quando a gente fala de apresentar características humanas, você pode apresentá-las. Na animação você pode apresentar pela personalidade, pela fala. No caso da modelagem, como é o desenho, isso aí tem que ser na própria imagem, né? Acaba sendo diretamente. Achei muito legal isso. Foi até legal você falar do Pica-Pau, que eu lembrei do filme dele, né? Tem o filme live action do Pica-Pau. Uma boa referência. Esse eu não cheguei a assistir não, hein? E aí? Deixa eu colocar. Então, ele não causa aquela estranheza por causa disso daqui, ó. Olha só como é que ele é no filme. Ele é praticamente um desenho. Sei lá, ele é um desenho em 3D. Então, assim, o que pode causar, às vezes, um pouquinho de estranheza é que ele interage com humanos, né, no filme. Mas eu acho que é mais... Eu acredito que seja mais uma questão de que, sei lá, os humanos parecem que não estão interagindo muito bem com o 3D. Não É só sei. o jogo de cena, né? Porque você tem todo um cuidado, né? Pra que ângulo, perspectiva que você olha. É um filme que é mestre em fazer isso, é o Looney Tunes, né, cara? Os caras Sim, colocavam o sim. desenho junto com Sim. os personagens reais, né? Eles são bons, o pessoal da Warner. Como é que é o nome daquele Warner filme Bros. mesmo? É o... que tem Michael Jordan, né? Não é o Looney Tunes? O Looney Tunes é a mas equipe, Mas né? o filme. Space Jam. Lançou o 2. Space Jam, Space Jam, verdade, isso. isso. Lançou Looney o 2, Tunes é o tipo 2 a também é equipe. bom, viu?
Sim, o 2 também é bom, com o Esse daí eu LeBron James. assisti, esse eu assisti. Ah, então, ó, olha o pica-pau aqui, ele tá numa cena. Deixa eu colocar ele aqui numa cena real. Aqui, ó. Ele tá numa cena que o cenário é real, né? Não é nem tipo estilo realista, é real mesmo. Mas a gente não estranha muito porque o personagem, ele é totalmente cartoonizado, então a gente vê isso como um desenho, né? Sim. Agora, tipo assim, quando a gente Você vai pegou. pro... Desculpa te cortar, o Gustavo. Hum? Pegou o exemplo do pica-pau, você pode pegar o pica-pau, você pode pegar o Sonic, você pode Uhum. pegar aquele Detetive Pikachu, não sei se você já Detetive assistiu, Pikachu, sim, é um bom exemplo. né? São todos muito próximos. Uhum. Aquele. Vi um outro filme. Esse eu. Ai, deixa eu lembrar aqui o nome. Acho que particularmente gostei. Tem um pessoal que não gostou. Gente, eu não sou crítico de cinema. Eu vou. Eu sou meio que, tipo, eu vou mais pela nostalgia, tá ligado? Aquele filme Pixels, Ah, o Pixel, Sim. sim. né? Que aí você tem lá. A história por si só é um pouco estranha, né? Os videogames são alienígenas e tal. Ah, sim. Só de mostrar o Pac-Man, né? Fazer alusão a Tetris e a Nossa, tantos legal. Tantos jogos outros jogos. clássicos, né? Aham. Space Invaders, né? Cara, aí É não dá muito pra legal. dizer, não tem como eu não gostar, pô. E foi legal você citar do Pikachu, porque o Pikachu, ele é feito numa textura extremamente realista, né? Então, tipo Mais do assim, que os De um outros, é. ursinho, mais ou menos, né? Parece É, então, mas e não só o Pikachu, os outros todos os Pokémons, outros, sim, tipo eles me lembram Charizard. um pouco, sabe o quê? Me lembra bicho de pelúcia. Então. Mas, por Lembra exemplo, aqui, isso. ó, o A Charizard. pelagem, né? Não sei. O Charizard, ele é, tipo assim, eles fizeram tudo em textura realista, como se fosse, como se eles existissem mesmo. Mas por que que mesmo assim a gente ainda não Cartoon. estranha? Porque o personagem é cartoon. Por mais que a gente faça ele em textura realista, a gente sabe que esse personagem que é cartoon. A gente consegue ver, Isso. porque o nosso cérebro, ele não busca nenhuma relação com a realidade nisso daqui. Então ele sabe que isso daqui não existe. Então a gente Diferente, não por sente. exemplo, se fosse, por exemplo, uma adaptação que fosse live action, por exemplo, de Cavaleiros do Zodíaco. E ali nós estamos falando de Ah, personagens humanos. É. Aí então. talvez a gente teria. E Não uma sei coisa. se casaria, né? Aí geralmente nesses casos eles preferem usar personagens reais mesmo. E uma coisa que eu achei bem interessante no caso do Charizard ali é porque assim, cara, imagina você tá representando um dragão, né? Você tenta manter, fazer ele com uma cara de malvado, né? Uma coisa que passa Sim. medo, né? E como fazer isso, manter a cara, os traços cartunescos dele, vamos dizer assim, né? E não causar essa estranheza, né? Um negócio bem interessante, né? Então. Um outro ponto no Charizard que acabou passando aqui, que eu acho interessante. Você mescla as duas realidades. Você tem o Charizard, um cartoon, né, entre aspas aqui, enquanto ele faz o ataque, né, de fogo, né, você tem o fogo representado normal, né? Uhum. Você não tem um fogo cartoonizado. Sim. Aí você fala, caramba, né? Como casa bem, né? As coisas, né? Você fala assim, Aham. caramba, né? Ele faz a transposição, né? Fica muito bem feito. Aí, quando a gente vai, por exemplo, para esse exemplo do Rei Leão, que é o live action, é, todos eles, é tudo em 3D. Só que nosso cérebro tenta identificar isso como real. Mas uma hora ou outra, dá uma animaçãozinha ali que dá pra você ver que não é. Então, de vez em quando no filme, dá pra você sentir uma estranhezinha. So- Agora, imagina se você pega, por exemplo, o leão, o Mufasa, e bota uma cara de um humano ali. Ia ficar pior ainda. Ia ficar bem horrível, né? Então. E essa cena aí do Simba, né? Quando ele apresenta essa de baixo aí, Gustavo. Aí, Esse essa daí, aqui? é. Ah, Essa daí também é uma cena bem icônica, né? E quem tem gato com sim. certeza já fez isso na vida. Ah, que ele Sim. levanta, É, né? com Sim. certeza quem tem gato já pegou o gato e já fez isso já. Eu falo por experiência própria. Esse daqui é um exemplo legal. E tipo assim,
é muito detalhezinho que o artista tem que pensar quando vai fazer uma parada dessa. E Então eu são. imagino, Gustavo, assim, porque assim, né, a gente já comentou aqui, né, que quem geralmente faz a modelagem em uma empresa grande é diferente do cara que faz o desenho do personagem, né? Então são pessoas Uhum. diferentes. Então eu imagino assim, imagina você realmente o cara que bolou ali o desenho, né? Bolou todo o personagem, ele manda pra fazer a modelagem e na hora que faz a modelagem não fica, cai nesse vale da estranheza aí, né? Então Aham. imagina o retrabalho que os caras têm. Será que acontece Sim, muito isso, Gustavo? Tem perigo de acontecer isso ou não? Ou o tem processo ele é bastante. bem técnico e não deixa acontecer isso? Não, não, pode acontecer sim. Porque é o seguinte, como a gente tem duas pessoas diferentes trabalhando no mesmo personagem, né? Vamos colocar aqui o Mufasa, então. Não, vamos voltar pro Simba, deixar ele aqui. Ah, o concept art fez ele, tipo assim, fez ele realista, como que ele tem que ser e tudo mais, assim. Tem no documento que ele precisa ser o máximo realista possível. Aí o modelador, né, o artista de 3D, faz, só que um detalhe, um tracinho ou outro ali fica fora do realismo. Então, por exemplo, sei lá, o Simba aqui, ele tá todo realista, o olho ficou um pouco maior do que um leão de verdade. Aí ele ficou um traço meio cartoon. Então, assim, quando for revisar, porque, tipo assim, nada vai pro cinema nesse sentido aqui, nada passa sem revisão. Uhum. Então, quando for revisar, a pessoa vai ver que não tá do jeito que queria e vai voltar. É um retrabalho? É um retrabalho. Acontece muito, tipo assim, em questão de quantidade de uma vez. Uhum. Porque é difícil, tipo assim, voltar várias vezes, até porque eles não podem fazer isso, né? Não, Uhum. não dá nem tempo para fazer isso. Mas assim, é uma coisa que acontece, porque são pessoas diferentes trabalhando, e às vezes a gente está trabalhando há tanto tempo num objeto, num personagem, sei lá, em algum modelo, que aquilo pra gente começa a ficar bom. Uhum. Porque às vezes você tá lá, sei lá, há uma semana trabalhando no Simba. Pra você, aquilo, por mais que você tenha saído um pouquinho, você tá trabalhando há tanto tempo naquilo que começa a ficar, tipo assim, dá certo. Muda um pouco a percepção, né? Isso acaba mudando um pouco da percepção sua. Então, quando você manda para revisão, o pessoal vai ver, aí você volta depois, aí como você parou de trabalhar nele e você teve essa visão de outra pessoa, aí você volta para a visão mais real do que está acontecendo. Aí você trabalha melhor e acaba arrumando aquilo. Mas acontece. Tipo assim, são pessoas diferentes, com habilidades É, diferentes, então. até mesmo com assim, sentimentos diferentes, né? Com feelings Isso. diferentes Uhum. do personagem, né? Então, eu acho que é realmente difícil você passar o que você. A gente vê muito isso na parte de software também, né, professor? A gente tem muitas tirinhas falando sobre isso, né? Sim. Entre a diferença que o cliente precisa, o que a equipe está produzindo e o resultado final, né, cara? Então, Uhum. é muito difícil você realmente passar uma ideia, né? A gente luta muito para conseguir passar isso com precisão. Sim, sim. O cara tá falando em grego, o outro entendeu em latim, e É, aí então. recebeu o hieróglifo em egípcio, tá ligado? É mais ou menos isso daí. Mas é isso aí, Gustavo. Tem mais alguma coisa que tu queira mostrar pra gente aí? Deixa Eu eu acho que. fazer. Vou fazer Ah, aqui um adendo aqui. uhum, A gente tá falando de modelagem. Eu tive ah, aqui embora não seja da área, né, de modelagem, mesmo da área de computação gráfica, eu tive a oportunidade de, como vocês sabem, eu dei aula, né, e tive a oportunidade de trabalhar num projeto que era assim, eu tinha que criar, propor, né, materiais complementares para cada uma das disciplinas, né, inclusive disciplinas que não eram da minha área, né, e a gente chama isso de objeto de aprendizagem. Você tinha objetos dos mais diversos, texto, vídeo, podcast e tudo mais, e também tinha, né, tive a ideia, a sacada de procurar, de pesquisar objetos 3D, tá? E nesse caso tinha que ser objetos 3D para web, né?
Eram objetos 3D feitos com Blender, com Maya, com outros editores, que eram convertidos para um formato que hoje a gente chama de WebGL, né, que é uma biblioteca JavaScript, que ela pega lá o teu modelo 3D. Hoje, geralmente, essas ferramentas de modelagem já fazem a conversão direta. Tá? Você pode fazer na mão, mas geralmente essas já fazem diretamente, geralmente por mapeamento de ponto, né? Você tem, como o Gustavo falou dos polígonos, você tem, no JavaScript a gente tem mapeado todos os pontos lá e tudo mais. E aí, beleza. E tem uma ferramenta chamada SketchUp, não sei se é assim que se pronuncia, né? E nela tem um repositório onde o pessoal acaba colocando, uma espécie de repositório mesmo, os projetos, né, que o pessoal faz e tudo mais. E aí eu queria mostrar para vocês, eu vou mandar aqui no chat, aí eu vou pedir para o Gustavo abrir. Aí são 2 modelinhos 3D, tá? Mas são modelos, né, já em WebGL, você consegue abrir aí no browser. E aí para você falar sobre os 2 modelos, são modelos simples, mas tipo assim, ao nível de dificuldade, que estilo que a gente estaria utilizando, mostrar aqui para vocês, fazer um pouco de propaganda. Gente, pelo amor de Deus, aí, né? Gustavo? Vou mandar o link aqui pra ele. Você vai mandar aí? Tá, beleza. Na hora que vocês conseguirem abrir, você me avisa que eu mostro aí. Ô Ícaro, fala pro pessoal aí, clica no vídeo, comenta, compartilha. É isso aí, pessoal. Então, pra quem não sabe, deixa eu colocar o foco em mim aqui agora, que eu vou falar um recadinho. Então, pessoal, agora, pra quem não sabe, a gente tá passando por algumas estruturações no canal, né? Época de final de ano é corrido pra gente também, né? Então, desculpa. Então a gente está passando por algumas reestruturações no canal. Uma delas é o professor Fábio, do Aprenda a Codar, que está aqui com a gente agora, né? Teve a saída do Alex também, tem o Guto que está junto com a gente. Então a gente está organizando a nossa casa, né? Tá organizando a melhor maneira para trazer esses conteúdos para vocês. Então, se vocês quiserem dar um apoio pra gente, se esse conteúdo foi útil para vocês, de alguma forma, considere se inscrever no nosso canal para quem está assistindo no YouTube. Coloca aí, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. É de segunda, quarta e sexta tem aqui o Live Code, tem o Papo Programático também, né, que é onde a gente vai conversando sobre assuntos diversos de programação, e o Programaticast, que são essas entrevistas que a gente está fazendo hoje. Tem todas as nossas redes sociais, TikTok, Instagram, GitHub também, tá Papo Programático no Spotify também, estamos com o Programaticast no Spotify. Siga também o professor Fábio, aprendacodar.blogspot.com, e o Gustavão também, que é gustavo.bertola, né, Gustavo? Isso aí, Gustavo.bertola. Gustavo, aqui pro pessoal ver, isso aí tá, não vou entrar em detalhe não, mas clica em tecnologias, aí tem aqui o novo, tá vendo esse botão verde, clica em novo, pode clicar nesse primeiro, aí tá vendo aqui, ó, tem modelo e coleção. Vamos ver o modelo primeiro, clica nesse ícone que tá com a exclamação, isso, esse daí, vai ter um exemplo de modelo, desce, exemplo modelo, isso, esse código aí, por cima. Tá, esse aqui. Só copiar, dá 2 cliques em cima. Colocar aqui? É isso, pode colar aí. Manda pesquisar. Lá no pesquisar. E na setinha. Esse aqui. Isso. Show de bola. Ó, é esse modelo, tá vendo? Deixa eu ver se ele vai carregar. Isso daí, pro pessoal, esse era um modelo que a gente usava na aula de história. O pessoal de arqueologia. Cara, eu achei assim muito sensacional. Isso aí foi um modelo museu que eles criaram. Você consegue colocar em tela cheia? Não sei se ele. Opa. Aí, boa. Aí é um dos muros que eles reconstruíram, tá? Cidade da Babilônia lá, né? Então de Istar. E assim eu falei, cara, assim, de outro mundo, cara. O nível de detalhe, você consegue, a aproximação, tá vendo? Eles criaram uma espécie de é um exemplo assim, cara, que eu achei, fiquei assim abismado, cara. Aí você fala assim, você vê o nível de excelência, né, que se pode alcançar. Clica nesses pontos, esse número 1, para ver o que é.
cara. Ah, Ele vai focado aí, né? É uma espécie de cabeçalho. Mas olha que fantástico, né? Agora eu vou pedir aí pro pessoal ver que além do, né, esse, por exemplo, ele meio que funciona como se fosse uma animação, né? Você criou ali o modelo 3D, você consegue ver, movimentar, dar um zoom. Falei, caramba, você vê a que nível a gente pode chegar, né? Sim, sim. Cara, é muito bacana. Realmente a gente tá vivendo numa época de ouro, né, cara? A gente pegou toda Sim. ali o comecinho do Sim. negócio, o comecinho da internet, a gente começa a ver essas inovações. O Gustavo, eu tô percebendo pela cara dele, ele tá assim com a cara assim de muito assim, cara, que fantástico. Porque eu Né? gosto de ver essas Ah, coisas. e Aí, a gente tá vendo isso na web, né? sim, Notaram, a gente tá sim. vendo isso num browser, não sei se tá no Chrome, no Tá no Chrome. Mozilla. Tá? E, né, a gente É sabe justamente o que a gente fala sobre a questão da acessibilidade, né? Que o hardware vem evoluindo, vem possibilitando a gente trazer isso, né? Então o metaverso, né? O ideal que a gente imagina, que é em alta resolução, né? Logo daqui a alguns anos vai estar bombando aí, cara. A gente vai estar tendo isso Sim, daí sim. na palma da mão, como se fosse um celular aqui, né? Sim. Ó, quer ver, ó? Vai Aí, aqui na parte de baixo, ô, Gustavo. Ó, você viu? Tem até uma coisa de VR, tá vendo? Se a pessoa, tipo, usar Ah, você aqueles pode ver o ok. VR, né? óculos, né? Tem todo esse detalhe, né? Vê essa. Desce um pouquinho, vê essa seta aqui embaixo, no centro. esse aqui. Clica numa dessas setas. Ah, ele Ah, mostra ele os. vai. Ah, tá. Legal. Olha que coisa. Cara, é muito bacana. Aí depois, Gustavo, você entra nesse repositório, por exemplo, isso, acho que dá para clicar. Clica no título Stargate of Babylon, aqui no próprio vídeo. Ah, aqui. Isso, acho que dá para você seguir. Ó, tá vendo? Ah, tem os. Uhum. E depois você consegue ver, né? Esse daí é de arqueologia, mas tem várias coisas, entende? Uhum. Aí depois você olha, você vai achar que tem que é interessante, e aí o pessoal também que tá assistindo vai gostar. O outro que eu queria mostrar, volta lá por favor. Isso é do tipo coleção, aí você muda aqui para coleção, Uhum. e você clica de novo lá naquele sinal de exclamação, que eu deixei esses dois, né, para poder para ajudar para fazer a busca. Aí você Uhum. pega esse de baixo, Esse exemplo aqui? coleção, você só cola e manda buscar. Eu abri aqui é mais fácil. Isso. Ó, perceba, Ah, que são vários, né? eles criaram uma espécie de, né, como se fosse quase uma playlist, né? Uhum. Esse é de componentes de PC, né? Olha Ah, aqui. que da hora. Caraca, E, olha o nível de detalhe disso. cara, é muito assim, né? Agora imagina, você vai numa aula de Arduino, que fosse uma aula mesmo de modelagem 3D, né? Você olha esse tipo de coisa e você fala, caramba, muito. Olha, O nível de detalhes, né? cara, é absurdo. Então, Não, é interessante. Pode falar, Va- Gustavo. É eu ia falar interessante esses dois. Oi? depois você vai mudando pra direita, que eu acho que ele vai mostrando os outros componentes, né? Uhum. Não sei. Não, ele só Não, vai. acho que só funciona. É interessante esses exemplos aqui, porque eu já consigo mostrar para vocês algumas formas que a gente tem para modelar. Que a gente falou lá no começo da semana passada, que principalmente depois que a gente tocou no assunto do low poly, porque lembra que eu tinha falado que o low poly ele é uma arte, mas também é uma técnica de modelagem? Uhum. Sim. Esse SSD aqui, ele é um exemplo ótimo para isso. Porque esse SSD, ele é low poly. Por isso que vocês viram que eu tava, tipo assim, mexendo com umas câmeras nada a ver aqui para mostrar, sabe? Uhum. Porque como vocês podem ver, olha, ele é uma chapa aqui, né? Ela só tá modificada nos cantos, um furo aqui, outra chapa aqui em cima e outra chapa aqui em cima.
Então, Ah, assim, é. são Perfeito. pouquíssimos polígonos, entendeu? Olha. E alguns Eu cubos tinha deixado espalhados aqui. escapar esse detalhe. Perfeito. É esse que você falou. Que a gente consegue. Você vê o empilhamento, né? Isso. O diferencial disso daqui, o que que é? Ó, na verdade, isso aqui nem é uma chapa, é um plano, né, colocado por cima. Olha lá, porque ele é furado aqui. Uhum. E aqui a gente já consegue perceber que o trabalho mesmo aqui é de uma textura. Então, provavelmente a pessoa que fez isso daqui tirou uma foto em boa resolução desse componente e colocou na textura. Então, a gente faz uma chapa reta, que quando a gente coloca essa textura do componente em cima, é que se a gente chegar muito perto, ele aparece ruinzinho, mas isso aqui dificilmente a gente vai chegar perto, assim, numa É, aplicação real, Normalmente. né? Aham. Vai ser muito difícil. microscópico, né? Assim, o máximo que a gente vai chegar perto é, tipo, isso daqui, porque ele é pequeno, né? Hum. Sim. Então, é um trabalho de textura muito bem feito. Mas o trabalho de modelagem é um trabalho bem básico. Olha só, Olha aí. ele é bem quadradão. Surpreendente isso. É. Exatamente. E o legal que. Agora, Pode falar, Gustavo. não, pode comentar Volta, primeiro. volta no outro lá, Gustavo. Na outra aba. E o legal é que Pra gente assim. ver os outros tipos. Não, isso. Isso. É isso. Acho que tá aqui. Ah, você consegue ver por aí? E o legal é que quando a pessoa tá desenvolvendo isso daí, ela realmente ela constrói componente a componente, cara. Ela tem ali os Sim. transistores ali que são modelados componente a componente. Depois eles fazem uma junção desses componentes em Isso. uma peça Uhum. só, né? Aí no Às caso vezes. depois ele pode falar. Não, pode Aí no completar. caso, dependendo de como for, né, da utilização deles, né, aí Uhum. ele trabalha, transforma em low poly, né, no caso aqui é só uma imagem, vai tratar como imagem. Agora, se for para Uhum. alguma coisa mais técnica, que realmente precisa de saber onde que cada peça tá, aí ele mantém como tá. Ah, sim. Ó, e Uhum. aqui uma Exatamente. coisa legal, cara. Uma abertura de mercado. Esse você está mostrando esses exemplos, mas isso muito provavelmente é usado no mercado agora com as impressoras 3D. Verdade. Sim. Pensa numa fábrica de placas-mãe, a Foxconn, por exemplo. Você cria um modelo 3D, por exemplo, de um componente, de um processador, é claro, respeitando, né, todo Uhum. coisa, e você consegue fazer essa transposição. Agora com as impressoras 3D, o avanço da robótica, né, É. que acabam sendo ciências que se ajudam, né? Né, inclusive na indústria mesmo, plástico, eu já trabalhei muito tempo na indústria plástica, Isso, a que o gente pessoal usava trabalha com muito resina, né? isso. A gente fazia um modelo no Solid Edge, é o programa que eu usava, né, para fazer isso. A gente fazia um modelo lá da peça que a gente queria, com as medidas exatas, calculando contração e etc e tal, né? Depois passava isso para impressora 3D. Aí os caras imprimiam, né, essa peça em plástico, montavam, depois passavam para fundição, que aí os caras iam lá, faziam um molde daquilo lá na areia, tudo certinho, faziam um modelo e depois trazia a peça pra gente em alumínio fundido. Era Ó, muito legal. aqui a gente vê outros exemplos também que são. Deixa eu voltar para o processador, que aquele lá é mais legal para mostrar. Olha só, aqui tem outro exemplo que quando a gente vê assim, ele tá cheio de detalhes. Uhum, Mas quando a gente chega perto mesmo, ele na verdade são alguns cubos empilhados aqui, olha. uhum. São achatados, né, e empilhados. Aí depois tem um grande trabalho de textura. Mas, por exemplo, esse formato com essa textura aqui, com um pouco menos de detalhe, é muito mais rápido, é muito fácil de fazer. Assim, aqui ao vivo mesmo daria para fazer. Então, porque são coisas bem simples, mas é claro, eu precisaria de uma boa textura. Uhum. Então aí vai Sim. de um trabalho artístico de textura aqui. É diferente desse daqui, Isso porque daí, a textura disso daí é um negócio absurdo, né, cara? Mas isso, porque É. qual que é a diferença entre aquele lá e esse daqui? relevo Aquela também, hora né? aquela hora que eu tava mexendo aqui perto, assim, vindo de lado aqui, olha, vocês podem ver que ele não é um plano, tá vendo? Olha, Uhum, ele tem uns relevos. Ele não é o relevo que tá aparecendo na textura. uhum, Porque como É. vocês podem ver, aqui parece que tá muito mais baixo, uhum, só que na verdade, opa, ih, já perdi o negócio. Só que na verdade, olha, ele não é tão baixo assim, ó. uhum.
Isso daqui é uma técnica de texturização, de modelagem, que a gente consegue fazer um uso de high map. O high map, ele é um mapa que a gente consegue decidir onde vai ser alto e onde vai ser baixo no modelo. E a gente consegue aplicar isso na nossa modelagem. Então, muito provavelmente, essa textura aqui, ó, de tijolos, ela tem esse high map, então ele mostra pro software que foi modelado que nessas partezinhas aqui, olha, é um pouquinho mais baixo. Então, quando a gente aplica isso no software, ele vai fazer isso na nossa modelagem também e vai dar essa textura. Essas partes aqui também, que são em alto relevo, muito provavelmente esse artista fez esculpindo, né? Tipo assim, taca a textura ali e foi esculpindo em cima uns relevos e depois colocou a textura por cima. Então aí dá essa impressão de que tudo isso daqui está esculpido em cima do tijolo, entendeu? Uhum. Então, assim, é um trabalhinho extra que tem que fazer de esculpir, mas é mais trabalho de textura aqui também. A maioria das coisas de modelagem que a gente vê, principalmente realista, é muito mais trabalho de textura do que de modelagem. Mas esses dois exemplos são interessantes pra gente passar, ó. O legal da textura é que ele passa essa sensação de profundidade, utilizando Isso. sombra, né? Porque, por exemplo, nessas escamas, você vê que ela não tem, olha, muita profundidade. Uhum. Mas quando a gente vê a textura, sim. Porque isso tudo faz parte daquele normal map, que é uma textura que dá a sensação de relevo. Ela dá a sensação de relevo. É diferente do high map. High map a gente usa para dar realmente o Realmente o relevo. relevo, né? Eu acho que um exemplo que a gente pode usar é aqueles adesivos 3D que a gente vê, né? Tem uma, não sei se você já viu uns adesivos que tem na parede 3D, aí tem um monte de, você realmente parece que é 3D aquilo lá, mas não, é só um adesivo impresso utilizando essa técnica, né, Isso. de relevo aí, utilizando Aí sombra, né? tem sombra, isso, iluminação, o jeito que reflete, né? O jeito que reflete a luz. Ah, esse aqui tem até Ah, animação. animado, hein? Ó, isso aqui dá pra Ah, ver que já tem mais detalhes, ó. Que é. já tem mais peças realmente modeladas. Só que como vocês podem ver também, a textura meio que foi aplicada só na parte de cima. Uhum. Olha do lado, como vocês podem ver, ó, não tá muito detalhado. Cara, Bacana. eu preciso de um SSD desse padrão aqui, ó. Tem esses dois furos. Que eu comprei uma vez um adaptador de SSD M2 para SATA normal. Aí quando eu fui ver, a entradinha do SSD era para esse jeito aqui e o meu SSD é desse daqui. Hum, Entendeu? Aí tá vendo aqui, ó, que não dá para fazer a entrada? aham, É exatamente o que aconteceu comigo, eu não conseguia fazer a entrada, porque a minha chavinha é essa daqui, ó. entendi. Aí não dá. Aí eu preciso desse SSD porque daí tem a chave do outro lado. Foi triste, comprei o negócio e não É ruim funciona. quando acontece isso, né? Nossa, que ódio. Mas é isso, vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram comentar aí? Não, Alguém tá tem ótimo. Algum mais um uma assunto? pergunta? Bom, pessoal, então eu acho que é isso, né? Pra quem se interessou mais pelo assunto, o Gustavo já veio aqui uma vez, então vocês voltem aí nos vídeos aí, tem ali na playlist lá do Programaticast, né? O Gustavo falando sobre essa questão de modelagem 3D para jogos. E cara, a gente falou muita coisa, né, Gustavo? Nossa, muita Sim. coisa mesmo. Nossa, foi da hora. Muita dica para quem quer começar na carreira e não sabe por onde, né? Então, vocês podem ver que a parte de modelagem 3D ela não é só para quem quer mexer com jogos, né? É uma infinidade de coisas, Uhum. né? E também principalmente nessa questão do metaverso agora aí tá bem aquecido o mercado, né? E Demais. Gustavo, uma coisa que a gente ficou de perguntar no último vídeo, só lembrando aqui agora, cara, como é que é o mercado internacional para quem tá mexendo com modelagem? É bem Hum, aquecido? Como é que é? Porque assim, a gente sabe que programação,
né? Cara, você falar que é um programador sênior em qualquer lugar do país, do mundo, você trabalha Você muito trabalha. bem. Aham. E como é que é pra quem tá na área de modelagem, cara? Cara, o mercado internacional é realmente grande também. Ele não chega à programação, porque esse mercado de modelagem em 3D, igual é no Brasil, é em todo mundo. Tipo assim, as variações, né? Então, assim, tem arquiteto em todo mundo. Se quiser até voltar, eu vou até parar de compartilhar Você vai aqui. parar de... Beleza. Aí, Deixei a toda a gente tela volta cheia para aqui. nossa telinha aqui. Isso. Então, assim, ó, arquiteto tem todo mundo. Outras coisas. Modelagem para impressão 3D tem todo mundo. Então, tipo assim, tudo que tem aqui tem no mundo inteiro. Então, basicamente, o mercado internacional para modelagem 3D, principalmente nos países que têm mais envolvimento com tecnologia, é grande. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Depende muito do país qual software que tá ali o mais usado. Por exemplo, nas empresas canadenses, eu ouvi muito eles pedindo o Maya, né? Maia. O Maya, isso. O Maya, ele é um software 3D profissional que já está há muito mais tempo que o Blender no mercado. Só que ele é Sim. pago, né? Então, É assim, proprietário, né? isso. Mas muitas empresas canadenses, a maioria das que eu vejo, pede experiência em Maya. Agora é Uhum. diferente do Brasil, por exemplo. O Brasil tem muitas empresas que pedem o Maya, só que eles dão uma preferência pro Blender. Porque o Blender é É não só gratuito. por ser gratuito. A gente fala que o gratuito é o pontinho extra ali, mas é porque o Blender ele tá encarando de frente a frente com o Maya mesmo. Uhum. Então, assim, hoje no Brasil o Blender tá muito grande. Eu percebi que no Canadá é um pouco mais o Maya. Isso porque tem muitas empresas grandes que têm sedes no Canadá. Canadá, Estados Unidos, por exemplo. Blizzard, Soft também, né? Gameloft, Ubisoft. Que a Blizzard, na verdade, é Microsoft, Blizzard... Não, Microsoft, Activision Blizzard, ou Microsoft, Blizzard, Activision... Alguma coisa assim. Eu acho que é Microsoft, Blizzard, Activision. Porque a Blizzard comprou a Activision e a Microsoft comprou a Blizzard. É. Então, aí eles não trocam o nome para uma só. Uhum. Tá uma bagunça isso, mas. O, é, o Maya é da mesma empresa do AutoCAD, não é? Sim, Não é sim, da da Autodesk. Autodesk, né? Uhum. A Autodesk é uma empresa aí que já está há anos e Muito anos tempo. no mercado dos melhores softwares. Então, tipo assim, o Blender veio para concorrer com o Maya, né? Não com na Autodesk. Mas, assim, AutoCAD, né? Você diz. isso. É porque. Não concorrer com a Autodesk mesmo, porque tem alguns softwares que concorrem com a própria empresa mesmo. Ah, tá. Sim. Então. Mas é porque, como, por exemplo, a Blender Foundation, ela tem o Blender, que é de modelagem, aí tem a edição de vídeo, essas coisas, mas tudo no mesmo software. Então ela não concorre direto com o Autodesk, mas o Blender concorre com o Maya. Mas. Então eu percebi que lá no Canadá, por exemplo, que é um lugar que eu pesquiso mais, eles exigem bastante do Maya. Mas aqui no Brasil, Blender, com certeza deve ter algum outro país que pode ter outros softwares também. Tem muita empresa que tem o próprio software, não é difícil de achar isso. Pô, bacana. Tem empresas que usam mais softwares para fazer alguma coisa, por exemplo, personagem. Personagem a gente tem o ZBrush, então às vezes você não vai nem usar nem o Maya, nem o Blender para usar o ZBrush. Porque o ZBrush consegue fazer o personagem tudo certinho lá e faz a retopologia só no Maya. Mas aí tem para modelagem de tecidos, que daí vai fazer a roupa do personagem. Tem outro software que é o. Deixa eu ver o nome dele aqui, que é interessante passar. Modelagem de tecidos. É o. Ah, meu Deus do céu, como é que é o nome dele? Enfim, eu não vou ficar procurando muito, mas é um software, se eu não me engano, ele é da Adobe ou da própria Autodesk mesmo, eu não lembro qual dos dois. Mas ele é um software específico para tecidos. Então ele tem toda a construção dele para simular um tecido.
aí você importa o seu modelo 3D lá e faz tecido, a roupa, enfim, Que loucura, hein? é muito legal, é muito legal. E o É, Unreal, pra que serve ele? O Unreal 5, que a galera fala tanto sobre ele. Ah, tá. A Unreal é para você juntar tudo que você produziu. Ela é Hum, engine para fazer o jogo. entendi. Então, lá você faz a programação do jogo, você monta o cenário. Então, na Unreal é tipo assim, é o software final, é a estação final. É onde tudo vai se encontrar para produzir o jogo. Então, tipo assim, é o hub ali de tudo. Entendi. Então ela é engine. Aí tem a Unreal, tem a Unity, que são as duas estouradas mais Maiores, né? famosas. É, eu ia Aí tem falar a da Unity CryEngine. agora, pro Isso. Aí pessoal. tem a CryEngine também, que é uma concorrente direta da Unreal, só que ela é um pouco menos famosa, que ela era uma engine já. Ela era criada específicos para fazer uns jogos da Crytek, que, tipo assim, Ubisoft usava, então, tipo assim, são jogos específicos Sim, internos. a engine que você diz é quem renderiza o jogo, não é? Isso, e faz a programação, e É, eu, faz a, Questão de por a comportamento combinação. também, né? Dos Isso. objetos, né? O que, que vai Uhum, cair, o que, que vai andar, mexer. exatamente. Então aí tem várias outras engines. Aí tem algumas que são menos famosas também, mas que estão crescendo muito. Que, nossa, tem uma que eu queria lembrar para mostrar, para falar para vocês. Ah, eu não lembro. Essas de 3D. Eu tô falando essas de 3D. É que daí de 2D, vixe, tem uma infinidade. Aí tem Construct 2, Construct 3, tem a A Corona, Unity também, tem né? a Unity também, a Unreal também, o RPG Maker, Game Maker, enfim, tem várias. A 2D, no caso, né? eu já É, mexi. então, é, Hum, são várias. O próprio Visual Studio faz também. Então tem várias aí. Pô, bacana então. Então, esse eu acho que foi. O de hoje será que tá pago, professor? O Alex Como não diz tá o mais aqui, Alex, né? pagadaço. Tá pagadaço, né? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, né? Pediram vocês aí seguirem a gente nas redes sociais. Tá aqui do lado do TikTok, Instagram, a Twitch, YouTube. Tem no Spotify também Programaticast pra quem quiser ouvir, né? É, tem no GitHub também que não tá ali ainda, né? Eu preciso atualizar esses overlays, mas como eu falei, estamos em fase de transição, vamos ter novidades para vocês. Tem o nosso QR Code aqui para quem quiser fazer um Pix também. E tem também a rede do Aprenda a Codar, que é aprendacodar.blogspot.com. Siga eles lá pra gente, pra quem quer aprender programação. E a gente vai trazer também aqui na segunda-feira, sem ser nessa na outra aqui. Então, Gustavão, mais uma vez, cara, obrigado por ter participado aí. É sempre um prazer falar contigo. É um cara que agrega muita informação pra gente aí. Cara, gente boa que eu Obrigado. sou fã. E bom, vai voltar aqui ainda, hein? Vai voltar aqui ainda. A gente vai anunciar mais pra Não. frente aqui ainda. Isso aí, né, professor? É isso mesmo. Gente, a gente agradece aí vocês que estão nos ouvindo, aguentando a gente até agora. Eu quero que vocês que estão nos ouvindo sintam-se à vontade. Eu gostei pra caramba desse bate-papo, dessa conversa, né? Se você achou algum ponto, né, específico da conversa tanto intrigante, poxa, eu queria ouvir mais sobre esse assunto, ou algo que a gente não falou, né? Se você é entusiasta, gostou dessa área de modelagem 3D ou de algum outro assunto, deixa no comentário, né? Segue a gente, diz, ó, cara, eu gostei disso, me fala mais sobre tal coisa, tá? A gente está aqui justamente para isso. E agradecer, né, o nosso maestro 3D aí, né? A segunda vez que ele tá aqui com a gente, né? Nos trazendo aí um pouco do conhecimento. E, cara, que bacana, que legal. Espero que todos vocês tenham gostado. Que o Gustavo possa ver outras muitas vezes aí. E que a gente possa crescer no canal dos juntos e misturados. É isso É aí. isso. E o Gustavo também tem um canal de culinária, hein, Gustavo? Se Verdade, hein? quiser anunciar, já aproveita e fica aí, hein? Não, pô, coloca lá no YouTube, Gustavo Bertola. YouTube, É, barra Gustavo Bertola, acho que já vai. Deixa já eu deve testar aqui achar. antes de falar. Vamos ver se vai mesmo. Ó, tem umas receitinhas top lá, hein? Eu já andei vendo, só não tive tempo de fazer ainda. Não, Mas, foi. Deixa eu só Gustavo, fazer uma youtube.com propaganda. barra Gustavo Bertola. O Ícaro me cobrou na outra vez, professor, qual que é a rede?
Então o GitHub aí, F Fernandes 2021, LinkedIn também, F Fernandes 2021, tá? Aí a partir daí você consegue pegar as outras redes, né? Facebook, Twitter e todos os contatos possíveis. Então é isso aí. Eu tenho no YouTube, tem TikTok também, eu tenho Tem um TikTok canalzinho lá. também? Tem lá. Faz Lá, dancinha inclusive, também? ele tem mais. Não, é comida, só Tem comida. dancinha? Tá bom. Só culinária, só Pergunta culinária. é se Inclusive, tem eu acho que dancinha. do TikTok tem mais seguidores ainda do que do YouTube, mas é porque daí agora eu dei uma pausada, muito trabalho. Aí machuquei. Isso aí, eu vou dar uma olhadinha depois lá no TikTok lá, colocar Aí pra lá. seguir tu lá. Então é isso aí, Gustavo. Valeu, pessoal. Obrigado, Gustavo. E esse foi o nosso papo programático de hoje. Tamo junto, pessoal. Falou.